Quando os Decepticons tentam fundir nosso planeta com Cybertron, Cade e Ager e os Autobots precisam ir atrás do cajado de Merlin para impedir Megatron de uma vez por todas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Transformers, O Último Cavaleiro, de 2017. Então preparem-se, é hora do recap. Após os acontecimentos da Batalha de Pequim, Optimus Prime deixou os Autobots protegendo a Terra e partiu em direção aos seus criadores. Porém, logo após ele deixar o planeta, os Transformers voltaram a ser considerados inimigos e caçados pelos humanos. Em guerra tanto com os Autobots quanto com os Decepticons, os Terráqueos criaram uma organização paramilitar conhecida como TRF para rastrear e eliminar todos os Transformers. Mas ainda assim, cada vez mais alienígenas chegam ao nosso planeta, que se transformou numa verdadeira zona de guerra. Em um estádio completamente destruído, 4 garotos invadem os escombros e começam a procurar por Transformers desativados para pegar algo como lembrança. No meio dos destroços, o grupo encontra uma espaçonave destruída e decidem se aproximar, encontrando um alienígena ainda vivo dentro dela. Com o susto, eles acabam alertando uma dupla de sentinelas da TRF, que rende o grupo de invasores mirins, dizendo que eles estão em uma área de contaminação alienígena e devem se identificar. Entretanto, antes mesmo que eles consigam se mexer, uma garota chamada Isabela aparece no meio dos escombros e arremessa uma garrafa para o alto, fazendo com que os robôs comecem a disparar e se atinjam. No meio da confusão, a garota pede a ajuda do seu companheiro Squeaks, uma gambiarra toda troncha montada com restos de uma Vespa azul. Após o comando de Isabela, o robô pega alguns cabos de aço e enrola nas pernas do sentinela restante, fazendo com que ele tombe no momento em que tenta andar. Porém, Squeaks acaba sendo atingido e perde uma das suas partes no processo. Nesse momento, a TRF percebe a movimentação e envia alguns drones para investigar, localizando os menores escondidos embaixo de um Autobot enferrujado. Mesmo com a presença deles, os militares decidem prosseguir com a missão e enviam um caça para abater o alienígena, disparando um míssil que acerta em cheio no alvo. Ao ver que seu companheiro foi atingido, Isabela se ajoelha e tenta incentivá-lo a levantar. Porém, Cade e Ager chega dizendo que já acabou e que eles devem fugir antes que os reforços da TRF cheguem. Enquanto tentam ligar o carro, Bumblebee pula em cima do último sentinela e o finaliza com bastante facilidade, dando a brecha que eles precisavam para sair dali. Com tudo mais calmo, Cade guia os moleques para a saída mais próxima e vai até o Transformer na espaçonave para ver se consegue repará-lo. No entanto, por algum motivo, o alienígena tenta entregar um talismã antigo, dizendo que o artefato protegerá Ager. Mesmo sabendo que o Transformer não tem muito mais tempo, o inventor recusa o objeto e parte em direção à saída, onde é interceptado pelo pessoal da TRF. Completamente cercado, Cade se rende e Bumblebee avança para proteger seu parceiro, recebendo tantos tiros que fazem seu corpo desmontar inteiro. Mas ainda assim, Bee se mantém vivo e consegue reconstruir completamente seu corpo, além de capturar o líder do esquadrão. Nesse momento, Round também chega no campo de batalha, deixando a TRF completamente em desvantagem e obrigando o Major Lennox a ordenar que seus homens recuem, mas não sem antes implantarem um rastreador no aerofólio do Bumblebee. No meio da confusão, o medalhão vai andando até Cade e entra no carro do inventor sem que ninguém perceba, junto com Isabela e Squeaks, que vão infiltrados para o esconderijo dos Autobots. Em Londres, Sir Edmund Burton percebe que o talismã foi ativado e decide enviar seu mordomo Cogman para localizar o portador, enquanto ele próprio começa a rastrear Vivian, uma jovem professora que trabalha em um museu. Na base de operação do exército, Major Lennox conta sobre o Transformer que estava na nave e revela que ele é um dos Cavaleiros Guardiões, além de relatar que um outro Decepticon chamado Barricade também foi avistado nas redondezas. Ao mesmo tempo, no esconderijo do Megatron, Barricade conta que conseguiu encontrar o Cavaleiro, mas que ele entregou o talismã para Cade, o que deixa o líder dos Decepticons completamente insano. No entanto, o Transformer policial fala sobre a TRF e revela que eles sabem a localização dos Autobots. Ainda sem saber sobre os infiltrados no seu carro, Cade retorna para o Ferro Velho, onde é visitado por Day Trader, um Transformer demente que vive tentando vender bugigangas para o inventor.
Quando chega no lugar, o mercador cibertrônico começa a empurrar um monte de velharia pra Cade, além de uma laringe nova pra Bumblebee poder falar. Mas quando avista o medalhão, Day Trader esquece completamente da venda e diz que a aparição desse artefato é o primeiro sinal do apocalipse. Achando que é conversa fiada, Yager expulsa o camelô Cyberpunk e tenta voltar para os seus afazeres, porém Isabela sai do seu esconderijo e implora para ficar ali, dizendo que pode ser útil pois sabe consertar robôs. Como não quer ter que cuidar de mais alguém, Cade diz que é perigoso e manda ela voltar para casa. Porém, como não tem um lar, a garota insiste em ficar com o inventor e os Autobots, aproveitando das ferramentas de Yager para soldar o braço de um Decepticon no Squeaks. Após fazer o implante, Isabela vai até a oficina de Cade e o ajuda a implantar a nova laringe em Bumblebee. Porém, Day Trader vendeu uma peça falsificada e agora o amarelão está com a voz de uma mulher russa, o que deixa o Camaro completamente revoltado. No Pentágono, o Major Lennox fica sabendo que Megatron capturou 2 agentes da CIA e entrou em contato com a TRF para libertar alguns Decepticons que estão aprisionados. Entre eles, Malhawk, Dreadbot, Nitrozeus e Onslaught. Junto com os alienígenas, a TRF mobiliza todos os seus homens em direção ao ferro velho de Cade. Mas toda essa movimentação acaba alertando o xerife local, que avisa Cade sobre a visita. Às pressas, o inventor pega seus pertences e começa a fugir, enquanto Round fica para trás, tentando ganhar tempo. Mas ele não tem chances contra o Megatron e é facilmente derrotado. Numa cidade abandonada próxima dali, Cade e os Autobots se preparam para o combate, enquanto Grimlock e os outros Dinobots lidam com os militares. Enquanto Yager termina de posicionar suas armadilhas, os Decepticons chegam na cidade e começam a procurar pelos Autobots, mas acabam encontrando Squeaks e começam a interrogá-lo, o que obriga Isabela a sair do esconderijo para tentar defendê-lo. Enquanto a garota se aproxima dos robôs, o medalhão gruda no braço de Cade, que ativa as armadilhas antes da hora para salvá-la. Aproveitando a distração, os humanos começam a correr enquanto são perseguidos pelo Megatron. No entanto, Grimlock e os Autobots aparecem para defendê-los e os Decepticons são forçados a recuar. Ainda assim, a TRF não desiste de tentar capturá-los e envia dezenas de drones que começam a persegui-los, obrigando os humanos a se esconderem numa igreja abandonada para tentar escapar. Após uma perseguição intensa na construção, Cade corre até o elevador de um outro prédio, onde encontra Cogman dizendo que sua missão é conduzir o inventor até seu mestre. Mas Yager acha que ele trabalha para TRF e tenta lutar, mas é completamente humilhado pelo alienígena. De repente, a porta do elevador se abre e um drone avança com tudo na direção de Cade, quebrando o vidro e derrubando-o do prédio, fazendo com que o inventor precise se segurar no dispositivo para não se espatifar. Em pleno ar, outras aeronaves aparecem e começam a atirar em Yager, mas o talismã começa a se mexer sobre seu corpo, protegendo-o dos projéteis. Assim que Cade aterrissa, Cogman aparece e explica que o medalhão o escolheu, e que por isso ele foi enviado até a América para levá-la até seu mestre. Sabendo que todos ao seu redor correrão perigo, Yager aceita partir para Londres com o mordomo e o Bumblebee, deixando Isabela com o resto dos Autobots. No espaço, o Optimus finalmente chega em Cybertron, que agora está totalmente destruído. Assim que aterrissa, ele ouve uma voz feminina e começa a segui-la até encontrar Quintessa, uma alienígena que se diz ser a Prime da vida e também sua criadora. Achando que ela é a culpada pela destruição de Cybertron, Optimus pega sua espada e tenta atacá-la, mas é facilmente imobilizado por Quintessa, que utiliza seus poderes para transformar o líder dos Autobots em Nemesis Prime, um Transformer que obedecerá todas as suas ordens. Com Optimus sob seu controle, a Prime da vida diz que há uma forma de reconstruir Cybertron e começa a contar sobre o cajado de Merlin. Há muitas eras atrás, Quintessa possuía um cajado com o poder da criação. Porém, o objeto foi roubado pelos seus 12 cavaleiros guardiões e levado para a Terra, onde acabou caindo nas mãos do mago Merlin. Agora, Quintessa planeja enviar Optimus para recuperar o cajado e utilizar seus poderes para drenar a energia da Terra, assim reconstruindo Cybertron ao custo do nosso planeta.
De volta ao Museu de Londres, Sir Edmund rouba o carro de Vivian e coloca um Autobot chamado Hot Rod para substituí-lo, deixando o alienígena responsável por capturar a garota e levá-la até o seu palácio. Ao mesmo tempo, Cade chega na Inglaterra e finalmente conhece Burton, que se apresenta para os dois e os leva até a Távola Redonda, onde revela que Vivian é a última descendente de Merlin ainda viva. Segundo ele, o cajado foi entregue para o feiticeiro pelos Cavaleiros de Quintessa, que fundiram seu DNA com o cajado, permitindo que apenas alguém da mesma linhagem ative seus poderes. Para garantir que o objeto não caia em mãos erradas, a família de Vivian enterrou a arma junto com o corpo de Merlin em uma localização ultra secreta, passada de geração em geração. Mas pro azar deles, o pai da moça se foi enquanto ela ainda era pequena e não conseguiu revelar o local exato. Sendo assim, eles terão que procurar por pistas e encontrar o corpo de Merlin por conta própria. Por fim, Burton revela que Quintessa está levando Cybertron para uma rota de colisão com a Terra e conta a profecia sobre um guerreiro de Camelot que seria escolhido pelo Medalhão para proteger a Terra, e Cade é esse cavaleiro. Nesse momento, os agentes da TRF se aproximam e começam a cercar o palácio, obrigando Hot Rod a utilizar uma arma super roubada capaz de desacelerar o tempo, facilitando muito a fuga dos humanos. Após despistar os perseguidores, Yager acompanha Vivian até o antigo escritório de seu pai, onde começam a procurar por pistas que ele possa ter deixado, encontrando a dica que leva para o Museu Naval num livro infantil. Nesse momento, a TRF finalmente consegue localizá-los e invadem a casa de Vivian, dando início a uma corrida desesperada até o litoral. Enquanto Bee tenta despistar os militares, Cade liga para Burton e conta sobre o que descobriram, marcando um encontro no museu, mas como se a TRF não fosse problema o suficiente, Barricade também aparece e começa a perseguir o casal, obrigando Bee a mudar de forma enquanto dirige para encher de bala o Decepticon, deixando os humanos apavorados. Logo após isso, eles finalmente chegam no Museu Naval e Sir Edmund expulsa todos de dentro do submarino que, segundo ele, foi preparado pelo pai de Vivian e irá automaticamente até a localização do cajado. Com eles prestes a partir, Burton diz que precisa fazer outra coisa e sai da embarcação direto para a residência do primeiro-ministro. Assim que chega no lugar, Sir Edmund diz que precisa de uma reunião urgente com o chefe de estado. Mas como os guardas ignoram o pedido, ele decide utilizar a entrada antiga, indo parar direto na suíte presidencial. Assim que se encontra com o primeiro-ministro, Burton se apresenta e diz que precisa que todos os militares do Reino Unido vão para Stonehenge, pois segundo ele é por lá que Quintessa e Megatron começarão seu ataque. Ao mesmo tempo, uma segunda lua surge nos céus e todos no planeta finalmente descobrem que algo horrível irá acontecer, obrigando os líderes de vários países a se reunirem para decidir o que fazer. No Ferro Velho, os Autobots veem Cybertron no espaço e imediatamente percebem a guerra que está a caminho, decidindo desobedecer às ordens de Cade e irem direto para a Inglaterra para ajudá-lo. Já no fundo do oceano, Cogman percebe que um submarino nuclear da TRF está atrás deles e coloca os motores em potência máxima, fazendo a embarcação girar 180 graus e bater com tudo no veículo da TRF, tirando-o de circulação. Achando que acabou, eles se aproximam de uma nave gigantesca no fundo do oceano, que segundo Cogman está submersa desde a Idade das Trevas, esperando pela chegada do último cavaleiro. Assim que entram na espaçonave, o casal começa a explorar o lugar, até que acabam encontrando uma estrutura repleta de escrituras celtas pelo chão, que quando são tocadas por Vivian, revelam a tumba onde o corpo de Merlin está. Com o túmulo bem na sua frente, eles decidem remover a tampa do caixão e encontram apenas um velho cajado de madeira, o que faz Cade desconfiar que algo está faltando. Mas enquanto ele procura por pistas ao redor, os cavaleiros na espaçonave voltam à vida para eliminar qualquer um que queira roubar o cajado.
Nesse momento, os militares da TRF chegam no lugar e começam a atirar contra o alienígena, conseguindo derrubá-lo no abismo com a ajuda de alguns explosivos. Mas no meio da confusão, Vivian acaba tocando no cajado que muda de forma instantaneamente, alertando Quintessa e fazendo a espaçonave começar a se mover em direção à superfície. Ao verem a arma nas mãos da mulher, Major Lennox e seus homens ordenam que ela solte o cajado. Porém, os cavaleiros restantes também recobram a consciência e começam a lutar para proteger o objeto. De repente, Optimus aparece extremamente overpower e consegue derrotar os dois Transformers com extrema facilidade, dizendo que também veio pelo cajado. Assim que vê o líder dos Autobots, Cade começa a tentar se comunicar, mas é completamente ignorado pelo Prime, que ameaça eliminar Vivian caso ela não entregue o artefato. Percebendo que algo está errado, Yager pede que a mulher entregue o objeto e fica apenas assistindo enquanto Nemesis foge com o cajado. Sabendo que Optimus jamais agiria assim, Major Lennox decide unir forças com Cade e ordena que seus homens se comuniquem com o exército para relatar o que houve. Do lado de fora, o antigo líder dos Autobots tenta escapar enquanto Bumblebee começa a persegui-lo, dando início a uma luta insana. Já na superfície, os dois Autobots pegam suas armas e começam a batalhar, mas Optimus é claramente mais poderoso e consegue facilmente arrancar as portas de Bee. Ainda assim, o Camaro não desiste e consegue derrubar seu antigo líder, pulando para cima dele e acertando um golpe com seu martelo. Porém, isso não é o suficiente para derrotar Optimus, que continua enchendo de porrada seu ex-companheiro. Para finalizar a luta, Prime saca sua Hidden Blade e tenta acertar a cabeça de Bee, que recupera sua voz no último segundo e diz que daria sua própria vida por Optimus. De alguma maneira, ouvir Bumblebee pela primeira vez desde a queda de Cybertron fez o líder dos Autobots recobrar sua consciência e se lembrar de quem realmente é. Assim que percebe o que estava fazendo, Optimus se desculpa por tudo e se prepara para enfrentar Quintessa. Mas antes que eles consigam sair da espaçonave, Megatron e Nitrozeus chegam no campo de batalha, disparando mísseis nos Autobots. Com Optimus praticamente indefeso, os Decepticons roubam o cajado e voam para longe, enquanto os Cavaleiros Guardiões chegam para julgar Prime por se aliar a Quintessa. Já imaginando qual será a sentença, Cade começa a implorar para que Optimus reaja e tente fugir. Porém, como ele se recusa a fazer isso, Yager transforma um medalhão na sagrada Excalibur e apara o golpe final, salvando a vida de Prime e conquistando a lealdade dos Cavaleiros Guardiões. Arrependido por tudo, o líder dos Autobots se desculpa com Cade e promete nunca mais trair a Terra, além de assumir a responsabilidade, junto com os Cavaleiros Guardiões, de invadir Cybertron e derrotar Quintessa de uma vez por todas. Em Stonehenge, Megatron está utilizando o cajado para abrir um portal, quando Sir Edmund, acompanhado do exército inglês, começa um ataque surpresa aos Decepticons. No meio da batalha entre homens e robôs, Megatron avista Burton em campo aberto e atira com potência máxima para cima dele, fazendo-o voar pelos ares, enquanto seus homens fogem para Cybertron. Com o confronto final prestes a começar, Cade e os militares se encontram com os Autobots no campo de batalha, de onde Optimus faz um dos seus famosos discursos e se responsabiliza por abrir caminho para que Vivian recupere o cajado. Na câmera de ignição de Cybertron, Megatron entrega a arma para Quintessa, que enfim inicia a unificação entre os dois planetas. Com um fim tão próximo, humanos e Autobots se dirigem até o campo de batalha, onde os caças americanos e britânicos distraem as aeronaves de Cybertron. Enquanto todos aguardam pelo momento certo de saltar, os Cavaleiros Guardiões se unem num dragão Megazord de 3 cabeças e partem pro ataque junto com Optimus, ajudando os jatos a lidarem com os inimigos. De dentro das aeronaves, Cade e o resto dos militares se aproximam da câmara de ignição. Porém, quando chega na hora de pousar, um dos caças acaba colidindo com uma montanha e causando um grande acidente, fazendo com que diversos aviões caiam no chão, incluindo o que Yager e Major Lennox estão. Mesmo com um pouso desastroso, a batalha final contra os Decepticons se inicia, mas por causa da artilharia cybertroniana, os Autobots ficam encurralados e não conseguem mais avançar.
Para resolver esse problema, Isabela tem a ideia de enviar Squeaks para destruir a artilharia, confiando que ninguém notará sua presença por ser pequeno e feio. No entanto, antes mesmo dos dois conseguirem resolver essa situação, alguns Infernocons também fazem uma fusão e se transformam num Megazord demente e extremamente overpower. Percebendo que serão derrotados se as coisas continuarem assim, Major Lennox reporta a situação para o governo, que logo emite novas ordens. Agora, o plano do exército é enviar os caças para destruírem uma das estruturas de sustentação de Cybertron, que cairá sobre a câmara de ignição e interromperá todo o processo de unificação. Porém, como há milhares de Autobots bem na área que será atingida, eles precisam recuar o quanto antes. Enquanto Major Lennox passa as ordens para os seus homens, Squeaks finalmente chega na artilharia e utiliza o braço que Isabela soldou para disparar um míssil dentro do cano de uma das armas, explodindo tudo pelos ares. Ao mesmo tempo, Optimus e os Cavaleiros Guardiões chegam no campo de batalha e vão com tudo pra cima dos Infernocons, conseguindo separar o Megazord e descabeçar todos eles com um único golpe de sua espada. Ainda assim, o governo mantém a sua estratégia e ordena que os caças disparem enquanto os militares saltam de paraquedas. Porém, Vivian e Cade decidem manter o plano original e correr para dentro da câmara de ignição enquanto um pedaço gigantesco de Cybertron cai em cima deles. Graças a isso, todo o local começa a despencar, mas diferente do que o governo planejava, a energia da Terra continua sendo transmitida para Cybertron. Enquanto a câmara de ignição despenca pelos ares, os Autobots lutam com os Decepticons, enquanto Vivian e Cade avançam na direção do cajado. Com muito esforço, a mulher finalmente consegue tocar na herança de Merlin e entra na mira de Megatron. Mas no último segundo, Optimus Prime chega por trás e arranca um dos braços do Decepticon com sua espada, empurrando-o para fora da câmara logo em seguida. Nesse ponto, Quintessa já transferiu tanta energia que a Terra perdeu uma boa parte de sua força gravitacional, fazendo com que todos ficassem praticamente sem peso. Dessa forma, Vivian não consegue mais alcançar o cajado e removê-lo do chão. Porém, Bee consegue chutar Cade na direção da moça, permitindo que ela arremessa a filha de Merlin na direção do cajado. Com apenas Quintessa de pé, Optimus decide se vingar e vai com tudo pra cima dela, sendo facilmente imobilizado. Porém, a intenção do Autobot nunca foi acertá-la, e sim distrair a alienígena enquanto Bee se aproxima por trás. Com a Prime da vida completamente indefesa, Bumblebee carrega sua arma na potência máxima e dispara, fazendo o corpo de Quintessa sumir misteriosamente. Agora que todos os inimigos foram derrotados, Vivian finalmente pôde tirar o cajado, pausando a transferência de energia e salvando o mundo de uma vez por todas. Porém, a câmara continua caindo e eles logo colidirão com o chão. Para evitar que isso aconteça, Hot Rod utiliza sua arma de desacelerar o tempo, assim permitindo que Optimus capture os humanos e utilize seu próprio corpo para protegê-los do impacto. Graças a isso, Vivian e Cade conseguem sair intactos da batalha, salvando o planeta e dando um fim à guerra entre humanos e alienígenas de uma vez por todas. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem descendentes de Merlin? Teriam coragem de se envolver numa guerra de Transformers? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!